Muito bem, estamos aqui mais uma prática. Eu vou fazer uma breve leitura do capítulo 3 do Bhagavad Gita, que fala. Eu achei interessante porque é algo que é de costume de todos nós falar sobre o karma, né? E o nome do capítulo é Karma Yoga. Eu vou ler alguma parte do trecho, dos trechos, dos versos, né? Porque é interessante também a gente captar como é que essa leitura acontece, né? Essa obra antiga, né? Com os seus conteúdos e com os seus floreios, né? Também. Então, falando sobre Karma Yoga, hum, a suprema personalidade de Deus disse. A suprema personalidade de Deus no Bhagavad Gita é Krishna, né? Mas cada um pode entender como a personificação da sua própria entidade, do seu próprio Deus, qualquer que seja ele, seja chamado Deus, seja chamado universo, seja chamado Mãe Divina. Existe, ó Arjuna, sem pecados. Acabei de explicar que existem duas classes de homens que tentam compreender o eu. Uns se inclinam a compreendê-lo pela especulação filosófica e outros pelo serviço devocional. Só por nos abstermos da ação não significa que estamos livres da reação. Nem somente pela prática da renúncia pode-se atingir a perfeição. Aqui nesse verso, ele está querendo dizer que não é esse ideal de isolamento do mundo material que vai nos trazer a santidade, que vai nos trazer o equilíbrio supremo. Pois mesmo a não ação provoca reações. E ninguém está imune a isso. Todos são irremediavelmente forçados a agir segundo as qualidades que adquirem dos modos da natureza material. Os modos da natureza material são aqueles três que a gente já abordou aqui. O rajásico, que é aquele muita energia, mas sem foco, cabendo até ao nervosismo. O tamásico, que é aquele que tem um monte de coisa para fazer, mas procrastina, né? A sonolência, a preguiça, a inércia. E o sátivico, que é o mais próximo do equilíbrio, da compaixão, da bondade, de ações inteligentes. Então, ele está dizendo aqui que basta nascer e estar manifesto nesse mundo para que a gente se manifeste também nesses três modos da natureza. E a gente não nasce num modo e morre neste modo, a gente varia os modos ao longo do dia. Portanto, ninguém pode deixar de fazer algo, nem mesmo por um momento. Aquele que restringe os sentidos da ação, cuja mente continua nos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e é chamado de impostor. Aqui o que ele diz que nós somos muito conectados aos prazeres que os nossos sentidos nos provocam. E muitos de nós, talvez a maioria, vive em busca apenas dos prazeres que os sentidos podem nos dar. Então, a mente que deseja ser devota, porém ainda continua quase que num vício, conectada com o prazer dos sentidos, está se iludindo. Por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa então a praticar Karma Yoga, sem apego, ela está no caminho do equilíbrio. O que se diz aqui, e um pouco mais para frente,
é que, independente das ações que você deve realizar nesta vida, mesmo aquelas que você não ache tão boas ou confortáveis ou ideais, que você faça, que cada um de nós faça com devoção, entregando este trabalho a uma força superior, criadora maior do que nós. No caso da obra, ele fala: mantenha a consciência em Krishna, mesmo diante a vida com seus afazeres materiais que não estão te fazendo tão bem no momento, no sentido de que não estão contribuindo para os prazeres dos seus sentidos. E é uma vida que exige um pouco de sacrifício. O sacrifício, apesar de ser uma palavra densa, né, pesada, a gente pode interpretar também sacrifício como regular o prazer dos sentidos. Nem tudo que eu faço é prazeroso, então eu faço um sacrifício para fazer o que eu preciso fazer. Este é o caminho. Né? Aqui ele diz, a obra diz que este é o caminho. Execute seu dever prescrito, pois este procedimento é melhor do que não trabalhar. Sem o trabalho, não se pode nem ao menos manter o corpo físico. Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu. Aqui é uma outra entidade, que aí, mais uma vez, a gente pode tomar como conceito essa entidade como Jesus, como Buda. Caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material, quando a gente não tem essa conexão devocional. Portanto, ó filho de Kanti, que é o Arjuna, execute seus deveres para a satisfação do maior. E desta forma, você sempre permanecerá livre do cativeiro. E assim, finalizando, a gente não chegou nem no meio é o verso 9 de mais de 40 versos deste capítulo, mas eu vou encerrar por aqui esse conteúdo, que mostra que a gente precisa buscar um caminho devocional para viver livre do cativeiro e da ilusão dos desejos, dos sentidos. Então, tendo dito isso, vamos ao tapetinho. Sentar em postura firme e confortável. O topo da cabeça que te guia lá para o céu, os glúteos para os lados isquios bem apoiados. Vamos girar os ombros para frente, sem pressa, respirando junto com os movimentos. E agora os ombros para trás. Abre o peito, abre o coração, mais um giro, mantendo os ombros para trás e para baixo, afastados das orelhas. Mão direita no abdômen, esquerda no meio do peito, descanse os cotovelos. Aumentando o vínculo consigo mesma. Sentindo a textura ou da sua pele ou da sua roupa. E se conectando com os micromovimentos internos, como os da respiração. Escuta o seu ritmo. Pode ser que alguns dias esteja mais calmo, outros dias mais agitados. Independente de como você estiver hoje, acolha o seu momento, como quem dá um abraço num amigo, numa amiga. Visualiza sua estrela guia acima de sua cabeça, emanando luz para sua vida, decisões, ações, palavras e pensamentos. Na próxima inspiração, vamos abraçar esse dia de hoje com fé, entusiasmo, amor, gratidão. As mãos se unem
e são trazidas ao coração. Polegares tocam o meio do peito e você traz uma intenção para a sua prática, para o seu dia. Por que eu estou investindo o meu tempo aqui hoje? Olhando para as mãos, inspira, cresce, mudra da força lá no alto, queixo aponta para cima. Sinta que nessa postura as costelas se expandem para os lados como grandes asas. Desenhe uma meia-lua lá atrás, afastando os braços, abre o peito, acomoda as mãos no chão e cresce o quadril, o coração lá para o céu, relaxa a cabeça, apontando a garganta lá para cima, língua deita no céu da boca. Volta devagar e vamos nos espreguiçar no chão. Estica as pernas, estica os braços, boceja se desejar, movimenta os lábios dizendo as vogais, liberando as tensões que por vezes carregamos na mandíbula. E abrace a perna direita, solta o ar, leva a testa para o joelho, evite comprimir os ombros nas orelhas. E retorna. Mão esquerda no joelho direito, vamos à torção. Pernas para um lado, rosto para o outro lado. Respiração abdominal consciente, que aprofunda os efeitos da postura. Próxima inspiração, retorna joelho para o lado, as duas mãos no pé, leva a cabeça para o pé e o pé para a cabeça, sem comprimir os ombros. E volta, a mesma perna vai lá para o alto. Se você estiver com a faixinha, leva a faixinha lá na planta do pé, calcanhar para cima, e ombros o mais próximo do chão que você conseguir. Quem está sem a faixinha, mão atrás da coxa, calcanhar aponta para o alto. A perna de baixo relaxada. Respira na postura. Ativa o abdômen, recolhendo o umbigo para dentro e mula banda também ativo. Deixe a faixinha de lado, mantenha a forma da perna, abdômen firme. Desenha o Trimurti Mudra, o triângulo com as mãos sobre a perna, lentamente vai voltando a perna ao chão, as mãos deslizam por ela e vem ao abdômen. Você sente a diferença entre um lado e o outro. Abraça a outra perna, a esquerda. Testa para o joelho, exala. Inspira, retorna a cabeça para o solo, mão direita no joelho esquerdo, vamos à torção. Um lado pode estar diferente do outro. Escuta o seu corpo e não se preocupe com julgamentos e opiniões. Apenas constate um fato, sem colocá-lo na caixinha de bom ou ruim. Inspira, retorna, devagar, joelho para o lado, as duas mãos no pé. Leva a cabeça para o pé e o pé para a cabeça. E retorna. A mesma perna para cima, se você está com a faixinha ou a canga ou a toalha, faça o uso. Leve o calcanhar lá para o alto, ou as mãos atrás da coxa, calcanhar lá para cima.
sem tensionar os ombros nas orelhas. Próximo momento de ativação abdominal. Fecha o assoalho pélvico ativando mula, banda. Recolhe o umbigo, tensiona o abdômen. Deixa a faixinha de lado. Desenha o Trimurti Mudra com as mãos. Apoie sobre a perna. Lentamente a perna volta ao chão, o abdômen ativo o tempo inteiro, até o pé tocar o solo. As mãos no abdômen, relaxa as pernas e a respiração. Abrace uma perna, depois a outra, pernas e braços lá para cima, chacoalhe as pernas e os braços, ativando circulação energética. Mantendo os membros lá para o alto, abraça os polegares nas palmas das mãos e vamos circular punhos e tornozelos para um lado, para o outro. E vamos repetir 3 vezes para cada lado, deixa aquecer. Ao final, mãos atrás dos joelhos, comece com pequenos balancinhos de vai e vem, queixo na garganta, balancinhos curtinhos, vão se ampliando. Num impulso para frente no seu tempo, você se senta em postura de meditação. Glúteos para os lados, isquios bem apoiados, vamos à limpeza com o Kapalabhati. Em alguns momentos, precisaremos de assoar o nariz, antes, durante ou depois, já que se trata de limpeza. Mãos seguras nos joelhos. Primeira etapa, 20 exalações fortes. Inspira suave, solta de uma vez. Ao final, inspira grande, obstrui as narinas, traz o queixo à garganta, expande as costelas e fecha o assoalho pélvico. Retorna soltando o ar num som de X pela boca. Voltando a face na linha do horizonte. Um breve giro com os ombros para trás. Vamos à segunda etapa, mais 20. Inspira grande, obstrui as narinas, Jalandhara, queixo na garganta. Uddiyana Bandha, costelas para os lados. Mula Bandha, prende o assoalho pélvico em Kumbhaka, que é a retenção de ar. Renova a respiração, percebe como você se sente. E vamos para a terceira e última etapa, até 25. Inspira suave, solta forte.
Inspira grande. Obstrui as narinas 3 bandas. Queixo na garganta, costelas, prende o assoalho pélvico. Vai levando o queixo lá para cima. Quando o queixo chega lá em cima, abre o peito cá na frente, pontinha da língua lá atrás do céu da boca, inspira. E ao exalar, a corcunda bem grande lá atrás, queixo na garganta. Inspiração, expansão, pontinha da língua lá atrás. Exalação, recolhe. Mais um ciclo que vai finalizar lá atrás na corcunda e na sequência postura neutra, com o peito aberto. Vamos trocar o cruzamento de pernas. A perna que está para baixo vem para cima e vice-versa. Queixo na garganta, vamos circular pescoço e cabeça para um lado. A cada giro, relaxa um pouquinho mais os ombros. E para o outro lado. Às vezes carregamos muito peso sobre os ombros, pesos emocionais. É a hora de liberar. Quando o queixo estiver para baixo, entrelaça as mãos atrás da cabeça, cotovelos apontam para o chão. Volta lentamente, polegares apontam o queixo para cima. Volta devagar, mãos nos joelhos, um giro com os ombros para trás, o queixo se aproxima de um ombro e depois do outro. Continua. Mais uma vez para cada lado, até retornar ao centro. Vamos estender as pernas, soltar os joelhos, massagear coxas e panturrilhas. Afasta as pernas para os lados. Vamos balançar os pés de forma descontraída. E ponta de pés. E apresenta calcanhar. E ponta calcanhar. Ponta calcanhar. Mais uma vez. E mantenha os pés em forma plantar, pernas na largura do quadril. Glúteos lá para trás e para os lados, abre e fecha as mãos, aquecendo os membros superiores. Inspira, cresce, exala, desce para os lados. Continua. Mais uma vez. Mantenha as mãos lá na frente, abertas, palmas para cima. Falange por falange dos dedos vão se fechando, aperta. Falange por falange vai se abrindo devagar, mais uma vez, sem esquecer dos polegares também. Aperta e depois vai abrindo e descansa. Abraça sua perna direita, vamos para Matsyendrasana. Perna direita cruza pela esquerda e a esquerda pode flexionar para dentro, desde que ambos os lados do quadril estejam no solo. Se não, você leva a perna esquerda para frente. Mão esquerda abraça a perna, braço esquerdo, e a outra mão faz um giro bem grande. Leva a pontinha dos dedos lá atrás, pontinha do nariz lá atrás. E você pode fazer uma variação um pouco mais intensa, levando o cotovelo depois do joelho. As variações servem para a gente experimentar. Se não for bom, recua. Respiração abdominal.
Próxima inspiração em câmera lenta. Volta a cabeça, ombros, braços, tronco, abre o peito, descruza, mantém a direita com você, estende a esquerda, mão esquerda vai para trás e para o lado do quadril, wild pose. Empurra o chão, espreguiça o tronco lá para o alto. E ao soltar o ar, volta aos pouquinhos, o mesmo joelho vai para o chão, o calcanhar perto da virilha. Ajusta novamente os glúteos, calcanhar da frente para frente. Inspira, cresce os braços para o céu. Exala, desce lentamente o tronco. O abdômen deseja se aproximar da coxa, a testa do joelho. Se você tem a faixinha aí, pode fazer o uso dela lá na planta do pé. Mantenha os braços esticados enquanto estiver na faixinha, evitando fazer força com os braços. 3. Solta o ar na postura. 2. 1. Inspira, desenrola a coluna, gira os ombros lá atrás, as pernas se estendem à frente, se ajusta e abraça a esquerda. Cruza pela direita e, se tudo bem para você, a direita flexiona para dentro, ambos os lados do quadril no solo. Braço direito abraça a perna. A outra mão gira grande. Zelita, descruza essa perna, estica ela e cruza a outra. Isso. Aí o outro braço que abraça a perna. Isso. Muito bom. Respiração abdominal. Aprofundando a massagem na coluna e nos órgãos internos. Ótima postura em episódios de prisão de ventre, dores abdominais. Na próxima inspiração, em câmera lenta, retorna, abre o peito, desfaz o cruzamento, mantém a direita esticada, mão direita lá atrás do quadril, empurra o chão, wild pose, cresce o tronco lá para o céu, relaxa a cabeça. E na próxima exalação, retorna. O joelho vai para o lado. Olha, aconteceu uma situação interessante que os alunos, às vezes, desenham novas posturas. E foi a segunda vez que eu vi um aluno fazendo desse jeito, Zelita. Eu nunca fiz, tá? Ela fez assim, de perna cruzada, esticando. É mais difícil, tá, Zê? É mais difícil. Porque a gente fez com a perna descruzada. Mas tudo bem. O joelho de cima vai para o chão, calcanhar próximo da virilha, glúteos lá atrás. Inspira, cresce, calcanhar lá para frente, exala, desce o tronco. Se tiver com a faixinha, usa o acessório. A prioridade é o abdômen se aproximando da coxa e depois a testa do joelho. Próxima inspiração, desenrola a coluna, gira os ombros lá atrás. Vamos afastar uma perna da outra. Pernas bem abertas, leva os glúteos lá para trás e imagina que você está empinando o bumbum lá para trás. Abre o peito, as mãos caminham lá na frente até onde você puder. Quando não puder mais, relaxa a cabeça e, se deseja mais intensidade, vai flexionando os cotovelos na direção do chão.
Você pode, em algum momento, tocar os cotovelos no chão. Se não tocar os cotovelos no chão hoje, não tem problema, vai na direção. Solta o ar, solta o tronco. 3, 2, 1. Desenrola a coluna, as mãos vão empurrando o chão. Mãos atrás dos joelhos, ajuda as pernas a voltarem. Vamos cruzar as pernas, joelhos e mãos à frente. Alinha joelhos na largura do quadril, punhos na mesma direção dos ombros, pontinha dos dedos agarram o chão. Olha para o seu pé direito, solta o ar. Olha para o pé esquerdo, solta o ar. E mais uma vez para cada lado. Ao voltar ao centro, inspiração, expansão na corcunda da vaca, pontinha da língua lá atrás do céu da boca. Ao exalar, o gato arrepiado, mantém o queixo na garganta, tira os joelhos do solo e leva o quadril lá para cima e lá atrás. Aproxime os calcanhares do chão, mantendo os joelhos semiflexionados, porque a prioridade é a abertura torácica. Volte os joelhos ao solo. Inspiração, expansão na corcunda da vaca. Pontinha da língua e olhos para o centro do crânio. Exalação, corcunda bem grande, queixo na garganta, leva o quadril lá para cima e lá para trás. E mais um ciclo. Joelhos no solo, expande. Exalando a corcunda bem alta e leve o quadril lá para cima e lá para trás. Alterne a flexão de joelhos. Aproxime um pé do outro. Na próxima inspiração, cresce o pé direito lá para o céu. O dedão quer encostar lá nas nuvens. Ao exalar, cola a coxa de cima no abdômen, trazendo o joelho na pontinha do nariz. Um passão lá na frente. Joelho de trás no chão. Se o pé ficou para trás, traz o pé à frente e afunda quadril, corredoras. Estamos na semana de lua cheia, vamos fazer posturas ativas. Tire o joelho de trás do solo. Leve o calcanhar, o pé inteiro de trás no chão. Mula, banda ativo, inspira e vamos subir. Empurra o chão e cresce as mãos lá para o alto. Ao exalar, afasta um braço do outro em Virabhadrasana 2. Estende a perna. Uma força puxa sua mão para a direita e o quadril para a esquerda. Mão direita na perna, mão esquerda para o alto, Trikonasana. Pontinha do nariz lá para o céu. Próxima exalação, comprime o abdômen, retorna à postura anterior, com a perna estendida. A mão de trás, à esquerda, vem para a coxa direita. A outra mão aponta lá para cima e vamos fazer o Trikonasana na contorção. Zelita, a mão de lá vem para a coxa de cá. Isso. Não, estava certo. Boa. O outro braço lá para cima, Trikonasana na contorção. 3, 2, 1. Abdômen firme que vai te ajudar a voltar. Flexiona novamente a direita. Vamos para Virabhadrasana 1. Inspira. Ao exalar, mãos no chão. Cachorro olhando para baixo. Flexione um pouquinho os joelhos. Leva o abdômen lá para as coxas. O quadril lá para cima e lá para trás. Alterna a flexão de joelhos. Aproxima um pé do outro.
Na próxima inspiração, é o pé esquerdo que vai lá para o céu. Ao exalar, cola a coxa no abdômen e leva o pé lá na frente. Joelho de trás no solo, se o pé ficou para trás, ajuda. Afunda o quadril, abre o peito. Na próxima exalação, tire o joelho de trás do solo, leva o calcanhar e o pé inteiro vai para o chão. Empurra o chão, abdômen firme, cresce lá para o alto, tronco e braços. Virabhadrasana 1. Ao soltar o ar, afasta um braço do outro. Virabhadrasana 2. Estende a perna flexionada. Uma força puxa o seu punho para a esquerda, o quadril para a direita. Mão esquerda pousa na perna. A outra mão aqui, Zê. A outra mão na perna. Isso. E a outra mão lá para cima. Pontinha do nariz que é apontar para o céu. 3, 2, 1. Abdômen firme que vai te ajudar a retornar. E vamos ao Trikonasana contorção. A mão de trás, à direita, desliza pela coxa esquerda e a outra mão vai lá para cima. A mão de lá. Isso. Perfeito, ajustou. É uma postura intensa, não se cobre tanto. E na próxima exalação, o abdômen firme retorna. Volte a flexionar o joelho esquerdo. As mãos vêm à frente. Tira o calcanhar de trás do chão. Leva o pé da frente lá atrás. Alterna a flexão de joelhos. Vamos cruzar as pernas entre as mãos. Arredonda a postura. Traz um pé à frente, depois o outro, se senta, pés lá na frente, inclina o tronco atrás, fecha o assoalho pélvico e o abdômen, tira um pé do chão, tira outro, peito aberto para os joelhos, se tudo bem até aqui, mãos para o horizonte, 3, 2, 1. Junta a planta dos pés, peito à frente, inspira. Exala, relaxa o tronco e depois a cabeça. Próxima inspiração, retorna. Pés no solo. Arredonda o tronco e vamos levar vértebra por vértebra ao chão. Se tudo bem para você hoje, em seguida vamos para Viparita, a invertida. Se você não puder ou não quiser fazer a invertida hoje, você com os pés no solo, as mãos nos calcanhares, vai elevar o quadril na inspiração e na exalação descer devagarinho. Escolha a invertida que mais for favorável a você hoje. Intensificando circulação sanguínea e energética lá para a cabeça, para a região torácica também. Traga os joelhos na testa. E volta devagarinho, vértebra por vértebra ao solo. Pés no chão, joelhos dobrados, eleva um pouquinho o quadril, encaixa os antebraços embaixo do quadril, para desenharmos Matsya, o peixe. Pousa o quadril em cima dos antebraços bem esticados,
Estende as pernas unidas, ponta de pés, se possível, topo da cabeça ao solo, coração lá para o alto. Língua deita no céu da boca. Relaxa profundamente os músculos da face. Devagar, escorregue a cabeça de volta, remova as mãos de trás, abrace as pernas sobre o abdômen, balança da direita para a esquerda, recebendo uma massagem do chão nas costas. Posicione as mãos e os braços perto do corpo e vamos desenhar círculos com os joelhos para um lado. As mãos podem apoiar nos joelhos ou no chão. E para o outro lado. Tombe as pernas para a direita, rosto para a esquerda. Solta o ar. Inspira, faz a transição para o outro lado. Pernas para um lado, rosto para o outro. Solta o ar. Inspira, volta ao centro, abrace as pernas, testa para os joelhos. Solta o ar. Volta a cabeça para o chão, pés no chão. Vamos entrar em Shavasana. Ajusta a roupa no corpo no solo. Caso estiver fazendo frio aí, se cubra. Pode encaixar almofadões embaixo dos joelhos. E estenda as pernas no chão, afastadas uma da outra, dedinhos dos pés para os lados, braços ao longo do corpo com as palmas das mãos semi-viradas para cima. Solta o ar num som de alívio. E assim, o corpo se entrega um pouquinho mais. Os pés descansam profundamente. As pernas relaxam. As virilhas relaxam. Os membros inferiores se esparramam ao chão. Todo o tronco se entrega. Os órgãos internos trabalham em paz. As mãos relaxam, os braços, os ombros descansam. E você solta todo o peso que porventura venha carregando, sentindo apertos dentro do corpo, desaperta. O pescoço relaxa, a garganta, os dentes destravam. A face relaxa profundamente. O corpo se entrega um pouquinho mais.
Todos os músculos da face relaxam. Neste momento, mergulhamos em direção à nossa quietude e à nossa paz interior, algo que nunca muda. Só você pode cultivar este ambiente interno de silêncio. Por mais difícil que seja realizar as tarefas do dia, faça com entrega espiritual. Entregue suas ações à força criadora maior que você, seja qual nome você der a ela. Pode ser Deus, pode ser a força da natureza, a Mãe Divina, Krishna, Cristo, Shiva, Buda, Vishnu. Por mais difícil que seja a luta do dia, faça o seu dever com Deus na frente, abrindo caminhos. Interagir com este novo momento, faça uma respiração profunda. Saboreie a água em sua boca. Bocheche a água por dentro da sua boca. Diga as vogais de forma exagerada. Movimente os dedos das mãos, os dedos dos pés e vai espreguiçando se desejar, mantendo este silêncio interior conectado com você. Quando estiver pronta, vire-se de lado encolhidinha como uma sementinha. E de lado, apoie-se no chão e se sente. Primeiro de lado, muito bom. Ao se sentar em postura de meditação, faça um breve giro com os ombros para trás. Mãos nos joelhos, palmas elevadas, captando prana, que é energia vital, disponível na atmosfera. A mente adota uma postura de observadora. Observa a si mesma, seu novo ritmo, sem tentar controlá-lo. Este é o estado de yoga, união com seu corpo físico, mental, emocional, energético e espiritual. União com os ciclos e as forças da natureza e também com o social.
Mãos se unem no meio do peito e vamos vocalizar o Pranava Om. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Honramos e agradecemos tudo que passamos até chegarmos aqui agora. Gratidão aos seres de luz pelo amparo e proteção, aos mestres e instrutores pelo conhecimento do yoga e a cada uma de vocês pela confiança e entrega. Namastê. Selamos assim mais uma prática, dando boas-vindas ao mês de novembro que se inicia. Até a próxima.